Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Está começando mais um programa Cidade na Rede, o nosso encontro semanal, sempre com grandes personagens, grandes convidados e boas histórias. Hoje recebo um grande amigo de longa data, jornalista Diego Vinhas, que acompanha o esporte, mas acompanha uma modalidade que você em todo o Brasil vai se identificar. Você praticante, apaixonado ou não. Estou falando do futebol varziano. Lógico que hoje o pessoal deu uma nutelada, diz até que é futebol amador. Não, será sempre futebol varziano. Aliás, fico chateado quando alguma coisa dá errado e o pessoal diz o seguinte: que várzea, hein? Respeitem a várzea. A várzea, às vezes, é muito mais organizada do que muito time de futebol. Aliás, o cenário atual não me deixa mentir em hipótese alguma em relação a isso. Diego Vinhas, meu grande amigo, obrigado pela... Luciano. Vamos falar da várzea, querida várzea? Vamos. Belo assunto, que bela introdução, parabéns, viu? Obrigado. Parece até que você jogou várzea também, Luciano. Pô, muito, cara, muito. É? Fui jogador do Barretinho, Tá lá vendo? de Pirituba, grande Barretinho de Pirituba. Então, ótimo. Tenho boas histórias do Barretinho, viu? Não, mas aqui... Por favor, agora, mas eu quero ouvir as suas. Vamos, não vai querer já me entrevistar. Diego, há quanto tempo no jornalismo já? 2020, 25 anos quase. Legal, bacana. 25 anos. Bacana. 20 anos, vai, vamos Eu lembro quando você começou, 20 anos. fez muita coisa bacana, mas quando a várzea entrou na sua vida, você também... Então, a várzea, assim, eu não costumo dizer, Luciano, eu não sou um varziano, não me considero um varziano, isso é muito importante para mim, me posicionar desse jeito. Eu faço futebol de várzea na faculdade, né? A gente tinha um TCC, né, o trabalho de conclusão de curso, né? O pessoal que é estudante sabe muito bem como é que é. Eu trabalhava em Paraisópolis como educador. E aí eu ia fazer um TCC sobre os movimentos culturais da favela de Paraisópolis. Chegamos a gravar tudo, e toda a reunião, o grupo, os 4, a gente falava da rodada do futebol, brasileiro, paulista, então a gente não conseguia dar sequência naquele trabalho, até que um dia um amigo meu, Renato, eu tenho que dar o crédito, falou, cara, vamos falar de várzea? Para mim ainda era meio nebuloso, não sabia como assim, falar como de várzea, não era... não nasci em berço de ouro, morava em Santo Amaro, mas não tinha um campo perto da minha casa, não tinha contato com várzea. Futebol para mim era quadra da escola estadual que eu estudava. E aí foi ali que começou. Então, em 2006, 2007, a gente começa as primeiras pesquisas, primeiras gravações, o primeiro REC foi meu ali na família, na Tupi City, que, se eu não me engano, é o time do... Acho que o Damião, Leandro Damião jogou, família Tupi City, se eu não me engano. Então eu gravo. No momento que eu gravo, Luciano, o Campo Laranja, essa imagem está no nosso... depois virou um curta-metragem. A galera fazendo aquela reza e aquele Campo Laranja, cara, ali bateu uma paixão. A mosquinha pegou você. Eu me apaixonei. Eu falei, cara, que cena maravilhosa essa desse Campo Laranja, aquela galera fazendo a pré-eleição ali dentro do campo. E aí, enfim, aí a gente fez esse TCC. Então foi ali que eu comecei a falar de futebol de várzea. E aí era muito difícil de arrumar referência, né? Tinha muita dificuldade de achar um site bom, história dos times. Não tinha, cara, não tinha. E ali, já me formando, eu tive uma ideia ainda de falar, mano, vou nesse nicho aí. Porque tem uma coisa para organizar por aí em relação à comunicação, divulgação. Legal. E aí você abraçou e hoje você... Pô, eu fico muito orgulhoso porque você se tornou uma das referências, assim, porque... E é puro, né, cara? É genuíno. Você descobriu, foi atrás, respeitou, e hoje muita gente te manda coisa, imagino que você receba. Eu tinha criado há alguns anos um programa que até na internet a gente chegou a fazer, que era o Bola de Capotão, que era para falar também sobre várzea, até volta e meia eu gravo alguma coisa, e é muito louco, cara, porque é uma galera muito sem informação, sem acesso. Então, quando eles acham que uma pessoa... Então, assim, o cara falava assim, ó, vai ter jogo do preto contra branco, sábado não sei aonde. Tá bom, né? Mas aí, só do fato de você mandar um joinha, na outra semana o cara já te mandava outra coisa, e quando você via, era uma rede, e infelizmente a gente não tinha nem braço para poder atender isso.
Só que eu vi que você foi cada vez mais se especializando para poder também abraçar essa demanda carente, né? Foi isso, cara. Foi exatamente isso. Foram duas frentes, né? Então, eu, enquanto recém-formado, tentando transformar alguma coisa que se tornasse um centro, uma ajuda para novos estudantes, para os próprios varzianos. Aí, em 2010, eu crio o site Varzapédia, que eu me baseio lá no Lancepédia, né? O Lancepédia era uma enciclopédia virtual do jornal Lance, ainda existe o site, né? E aí eles me chamaram para fazer um freela em 2008, lá no Lance, para passar... era uma enciclopédia física, era um livro. Para passar esse conteúdo físico para o virtual. Então, esse foi um trabalho braçal, era transformar tudo para uma plataforma virtual. Então, o site Lancepédia, nem sei se existe ainda, eu comecei ali, deu o start. E esse nome nunca saiu da minha cabeça, eu fiz o Varzapédia, então assim... até hoje o Lancepédia, o Varzapédia, ele é desenhado baseado na época do Lancepédia, que é o time, o escudo, o breve histórico. Era isso, era eternizar a história desses clubes. Aí depois eu passei para campos, eu passei para campeonatos. Não tem 0,001% de times no meu site, tem muito mais times, mas ali foi onde eu achei uma forma até, Luciano, de me posicionar. O Varzapédia virou uma marca para mim. E aí eu começava a andar pelos lugares, depois virou o Facebook, foi pro YouTube, parou ali, né? O Instagram eu já estava começando a parar. Mas sim, foi para isso. E depois, essa coisa da carência do varziano, o varziano ele sai, né? Do Desafio ao Galo, ali, começo da década de 80, 70, 80, 90. E aí tem um hiato. Aí a gente, enquanto imprensa, eu acho que eu tenho essa responsabilidade, essa dívida. Não se fala mais, né? Aí tem o Gazeta Esportiva, uma coisa ou outra, acabou. Chega um momento aí, no começo da década de 90, que o nosso jornalismo, ele tem uma questão muito sangrenta, né, do jornalismo, né? Muito sensacionalista, e fazia parte daquele momento histórico do mundo, do Brasil. Então, o campo de Várzea era muito visto em chacina. Na notícia aparecia com um assassinato não sei aonde. As brigas. Ou brigas, né? Mas o cenário do campo de futebol, ele servia para a cena policial. Né? Eu via muito isso acontecer, né? Estudando depois. Né? Quando eu assistia, quando era criança, eu não fazia essa referência, né? E aí, então, ficou esse ato, né? Então, em que momento que aquele espaço do campo de futebol deixa de ser um espaço policial para ser o que ele é, que é o playground da periferia? Né? Um lugar do futebol, um lugar de empinar pipa, um lugar de... Às vezes, aliás, muitas vezes, é a única opção de lazer. E aí não entra nem mais no mérito de gostar ou não gostar. Tanto é que você deve ter convivido, eu convivi com muitas histórias de pessoas que necessariamente nunca nem jogaram futebol, mas elas curtiam estar ali vivendo o futebol. Era o time da rua, era o time do bairro, e aí era o dono da padaria, era o peão da fábrica, era o motorista de ônibus, que ele tinha, no domingo, a única opção de lazer era ir à beira do gramado e ficar ali no alambrado com os amigos, ou contando uma história, ou fazendo um samba, ou tomando uma cerveja, ou fazendo os três. E era essa opção. E essa opção, ela até hoje, em muitos casos, por mais que tenha ocorrido um desenvolvimento muito grande da sociedade, mas em muitos lugares, principalmente nas áreas periféricas, é a única opção dessa gente. Né? Ainda é. O futebol de várzea é quase o divã dessa galera mesmo. É o lugar que o pessoal usa para extravasar uma semana de trabalho dura, um conflito familiar, um problema na casa. E, cara, você falou desse negócio de única opção, é legal, porque eu sempre lembro da história de um time, até para quem estiver assistindo, talvez está se perguntando, mas várzea existe? Que é uma pergunta que é, assim, no começo eu achava um absurdo alguém perguntar isso. Hoje eu acho tão genuíno, porque você pode ir da sua casa para o trabalho, para a faculdade, você não vê um campo, então você acha que, de fato, não tem mais. Mas tem. E para explicar, tem um time lá de Pirituba, Morro Doce, já não está mais em atividade. E como é que foi fundado esse time? Ele explica muito o que significa um time para um bairro. Eles estavam lá ali na... Quando é que foi aquele ano do Imortal lá do Grêmio? 2001, 2002, sei lá, enfim. Gol do Anderson lá com 8 jogadores 2004, em campo. Sei lá, contra o Náutico, né? Naquele Natal, era um fim de ano, né? Entre o Natal e o Ano Novo, o time tava lá
os amigos lá do bairro estavam tentando montar um time e tal, e se basearam nesse Grêmio imortal. Bom, vamos fazer um escudo, porque o Grêmio realmente, né, fez bonito, vai ser um time imortal. E aí a gente pensou e tal. Mas só que antes de criar esse time, eles estavam reunidos ali, aquela semana do saco cheio, então Natal, Ano Novo, que não tem muita coisa pra você fazer. Ainda mais no bairro deles. Vamos num cinema? Pô, não tem cinema. Pô, vamos numa praça? Não tem praça. Vamos numa sorveteria? Não tem sorveteria. Não tinha nada. Aí eles montaram um time. Qual é o nome do time? Quase Nada. A partir daquele momento, com o time, o bairro passou a ter quase nada. Então, assim, a fundação desse time, para mim, explica a importância que um clube de varziano tem para um bairro. Né? Muitos hoje, fazendo papel, Luciano, cara, de ONG dentro de um bairro. Sim. Sabe? De projetos sociais, Cara, eu falo, sem problema nenhum. O bairro que não tem um time varziano é um bairro mais ermo, é o bairro que o vizinho não conhece o vizinho, é aquele prédio que você não cumprimenta o cara do lado, não tem um time varziano. E a várzea, ela tem uma coisa na sua essência que é muito legal, principalmente quando a gente fala dos bairros, que você tem o dono do comércio local, às vezes o próprio funcionário dele, as classes sociais, elas dialogam muito mais do que a sociedade atual. A sociedade atual há muitas barreiras, há muitas diferenças, assim, e cada degrau ele é bem alto para que não tenha contato. E a várzea é talvez um dos poucos lugares onde a gente pode, por exemplo, falar, poxa, você vai encontrar ali um empresário, você vai encontrar, porque é uma paixão. Principalmente quando você anda na periferia, tem gente que já saiu daquele bairro, que está morando em outro bairro, que está morando num bairro até melhor, ou morando numa casa muito melhor, distante daquela comunidade, mas ele se identifica com aquilo e ele volta ali no sábado de manhã ou no domingo para poder... Isso é muito genuíno, assim, do futebol varziano, né? Sobrevive isso ainda, né, Luciano? É democrático, né? O campo do futebol de várzea, ele é democrático. Tem uma história gravando o Contos da Várzea, né? Eu nem falei, o documentário chama Contos da Várzea, quem quiser ver no YouTube lá. Inclusive, o Luciano participou, tá? A gente gravou ele numa narração de um jogo amador. Deve ter o Magrinho lá, poxa. Vou ver se eu assisto de novo para dar Tá lá, você narrando ali no 7 de setembro da Água Rasa. Eu fui gravar um jogo na Aclimação, o campo do Parque da Aclimação ainda era terrão. Eu não voltei lá depois disso. Não sei como é que tá, mas tem um campo lá, deve ser sintético, não sei. Sim. E aí eu vi uma discussão entre o árbitro e um jogador de um dos times. Uma discussão, assim, brava, mas que você claramente via como que o árbitro estava se impondo no jogador. Se impôs até expulsar. E respeitosamente, apesar da briga, o cara saiu e foi embora. Não sei por que aquilo me chamou a atenção, eu fui falar com os dois, né? E eu descobri, o árbitro era servente de pedreiro e o expulso era um baita advogado. Sim. Era o único lugar no país, ou talvez no mundo, que esses dois pudessem se encontrar, e mais, um ia mandar no outro. Sensacional. Isso aí aconteceu e eu vi. É o que explica o que você acabou de falar, o quão democrático é o futebol de várzea. E você imagina que, assim como eu, não é a favor dos campos sintéticos que estão invadindo a várzea. Você falou do campo da Aclimação, ele realmente mudou para grama sintética já há alguns anos. Perdeu um pouco dessa essência, né? Daquele terrão, daquela... Poxa, a imagem ficava mais bonita. Eu convivi muito. Eu lembro do campo do Barretinho, que ficava na Lagoa, zona noroeste aqui de São Paulo, da capital, e eu jogava com amigos, com familiares e tal. E era muito divertido aquela coisa E aí, quando começaram a falar esse negócio, não, vai botar grama sintética, a galera já ficou... Hoje é quase que natural, né? E tira um pouquinho, né? A gente viu, né, em 2006 para cá, eu acho que eu não vivi de 2006. A transição, né? Eu vi o início dessa transição. Então, eu me apaixono por um campo laranja, eu me apaixono, aí encontro imagem bonita, aquele poeira subindo, é lindo. Né? E aí eu lembro que, vou falar assim, a empresa que era, mas veio um pessoal me entrevistar um dia, Luciano, acho que eles estavam me pesquisando, assim, então me consultando para alguma coisa. E a pergunta deles era, eu vou falar qual que era o projeto, talvez aí vocês vejam que é a empresa lá.
Era uma empresa que estava começando a fazer um projeto de colocar sintético em vários campos, tá? E aí eu não tinha muita essa informação, não sabia, eles estavam começando. E vieram perguntar para mim o que eu achava, né? Isso lá no comecinho da implantação do sintético. Eu falei, eu não acho legal, eu acho que mais do que você colocar o sintético, você perguntou para eles o que eles precisam. De repente eles não precisam do sintético, eles precisam de um saneamento, eles precisam arrumar um alambrado, precisam de um vestiário. Você vai manter um sintético lá no campo, mó grana para os caras fazer a manutenção. Teve um dos primeiros que foi na Vila Maria, no Lagoinha da Vila Maria, colado com a escola de samba, tem um campo. Sim. Aquele campo deu um problema, assim. Colocaram o sintético, foi uma maior festa, mídia para tudo quanto é lado. Deu 2 anos, tava preto, só borracha, não tinha dinheiro para fazer a manutenção. Então eu tinha essa crítica em relação ao campo, sim. Ainda tenho. O que eu acho que aconteceu hoje? Bom, aí tem vereador também, político, que prometeu campo sintético. O que eu acho? Eu acho que o campo, o lado bom da história, esteticamente ele traz uma outra cara para o campo em relação a preconceito, em relação a achar que aquilo não é lugar de vagabundo, que é terrão, é sujo, é visual. Eu não sei te explicar, mas eu acho que é algo visual que dá um ganho para a vizinhança. Isso é a primeira coisa. A segunda que eu acho que vale mais ainda, Lu, eu acho que dá uma sobrevida... A longevidade dele. A um campo que possivelmente com terrão estaria ameaçado pela especulação imobiliária, por exemplo. Então uma empreiteira vai ver um campo de terra, já tá pronto. É só subir o prédio, é de terra, ninguém deve ser dono aqui. Agora, tô imaginando eu como um empreiteiro, tá? Não sou um campo sintético, bom, deve ser um CDC, já deve ter um dono. Eu acho que o sintético, felizmente ou infelizmente, trouxe essa sobrevida. Mas não gosto, não. Nossa, eu prefiro o terrão. Estamos hoje com o Diego Vinhas falando sobre futebol varziano. Vou dar um rápido intervalo, daqui a pouco eu volto com ele, porque eu tenho um assunto bem polêmico para o segundo bloco e o Diego vai bater um papo com a gente. Rapidinho, fica por aí. Legal, voltando ao programa Cidade na Rede, hoje recebendo o Diego Vinhas aqui, batendo papo, jornalista, falando sobre futebol de várzea, que é algo que ele acompanha há muitos anos. Diego, é o seguinte, deixa eu te fazer uma pergunta, a gente falou um pouquinho, né, introdução do que é, o significado da várzea, mas a várzea hoje, cara, ela deu uma elitizada, que tem muito jogador profissional que sai de times profissionais aí de A2, A3, A4, para ganhar muito mais na várzea. Tá cara fazer futebol varziano, não tá fácil hoje não, né? Tá impressionante, assim. Tem time hoje em dia gastando 20, 25 mil reais por jogo. O que é? Gastam com o quê? Gastam pagando jogador, com ônibus, com a alimentação, com a torcida, né? Compra de bandeirão. É muito dinheiro. Esse dinheiro, tem várias coisas envolvidas com esse dinheiro. É rifa, padrinho, bets, tem muito comércio, grandes marcas, isso é verdade, né? A gente tem uma Copa, por exemplo, que tem empresas de calçados, grandes portais, empresas de teleoperadoras, né? Operadoras patrocinando. Então, algumas marcas já chegaram em grandes competições amadoras, como eles falam. Assim, era uma coisa que lá, Luciano, em 2007, 2006, quando eu comecei, eu mais ouvia. Ninguém valoriza a várzea. Falta recurso para a várzea. Beleza. Recurso para algumas Copas não faltam agora. Mas aí tem 2 pontos que eu acho. Primeiro, eu acho que é minoria, Luciano, ainda. Eu acho que a gente tem algumas Copas privilegiadas, ou porque se organizaram mais, enfim, privilegiadas, e uma massa gigantesca de outros festivais que estão lá no limbo ainda do varziano na essência. Além disso, desses 300, 200 times que estão nesses campeonatos de elite, 10 ou 20 têm condição de... Sim. Então, um time hoje, por exemplo, tem a Copa Pioneer, né, que é assim que se pronuncia, tá, gente? Pioneer. Ganha 150 mil campeão, mas eles gastam 25 mil por jogo. O que eles ganham de premiação não paga nem 1/3 do que eles gastaram ao longo da Copa. Muito bem. E Copa que tem final no Allianz, final no Morumbi hoje em dia, final no Pacaembu, não é mais
o estádio do Nacional, que era era o Nicolau Lyon, era o grande feito. Hoje em dia, poxa, os caras alugaram o Allianz Parque, então assim, não é para qualquer um. Não é para qualquer um, né? E aí vai a crítica de novo, né? A gente morde, sopra e morde. Isso, na minha opinião, é uma bolha que eu não sei onde vai parar. Não existe um fair play financeiro na Várzea. Então, eu acho que, assim, pelo que eu conheço dos organizadores, Luciano, isso vai acontecer. Porque são muito organizados e eles devem estar vendo que essa bolha uma hora vai estourar. Vai ter uma hora que um time não vai ter condição de manter um time de Várzea mais. Já está acontecendo, já tem times que duram 2 anos. Funda, dura 2 anos, acabou. O time porque morre. Às vezes é um projeto, é um padrinho, que alguém chegou ali e falou assim, esse time às vezes é um vai ser campeão. Eu gostei do Diego, eu vou ver quanto você precisa aí. Eu preciso de 20 mil por jogo. Fica tranquilo que eu te dou. É isso. Só que vai chegar uma hora e eu vou falar assim, Diego, não quero mais. É o último jogo. Então, quer dizer, isso pode acontecer. Mas eu acho também que isso, naquela linha que você abordou de tirar essa marginalidade do futebol varziano, é uma sobrevivência. Sim, total. Não é a realidade absoluta, muito longe disso. Mas eu acho que ela traz um respiro que com essa loucura de empreender, de subir torres atrás de torres e tal, talvez esse movimento ele dê uma tranquilizada, porque foi o que você falou. A gente não vê mais campos de várzea como a gente via antigamente. Então, essas ações talvez vai dar uma inibida para que a gente não fique totalmente fora, porque a gente está correndo um risco de daqui a pouco você ter na cidade de São Paulo, nas principais cidades ali, um universo de 5, 10 campos e nada mais que isso. Antigamente, isso você tinha quase por bairro, né? 5, 10 campos. Né? E hoje não se tem mais. Alguns CDCs, a prefeitura tem alguns espaços, mas clubes mesmo ali... São raros. São raros que você tem uma estrutura dessa. E o que é legal é que a gente vê... Antigamente você tinha o ex-jogador, já velhinho, que é lá para dar um toque na bola. Tá. Hoje não. Hoje você tem jogador que vai não só pelo dinheiro, mas também pela vaidade, né? De não parar, de ser estrela. De seguir sendo, né, uma referência. Né? O futebol varziano ele é rico nisso. Né? Ele tem essa... Ele ganhou essa potência. O que eu acho que com a rede social... Quando eu falo rede social, você não fala do Instagram para cá. Eu acho que o Facebook para trás era uma outra forma de fazer rede social, eu acho. Instagram para cá ele trouxe uma outra coisa. Tem gente muito talentosa na divulgação, os marqueteiros da Várzea são muito bons, os editores de Várzea são muito bons, influenciadores, que apareceram um monte de moleque influenciador na Várzea, né? Eu sou antes do TikTok, né? Então, então esses caras também ajudam muito na divulgação, né? Sabem fazer eventos, sabem fazer festa, colocam show. Os caras são bons, os caras são visionários. Eles conseguiram encontrar no futebol de várzea um negócio. E tem outra coisa, gera emprego, Luciano. A gente tem aí grandes empresas de, por exemplo, uniforme, fardamento, que estão ganhando dinheiro, estão empregando várias pessoas na cidade de São Paulo, no centro, no interior. Tem empresas de troféu, empresas de arbitragem. Então, gera muito emprego. Isso não tem como negar. A senhorinha que lavava o uniforme do time, agora tem empresas especializadas em limpeza de uniforme. É isso. Entendeu? É uma coisa muito legal. Tem empresas responsáveis por mochilas especiais para times da várzea. Então, é um ciclo que gera que não é somente o jogador que vai lá ganhar o seu envelopinho ali. Aquilo movimenta muita coisa. Os donos dos bares, porque você vê todo o campo de várzea tem um bar. Né? Isso. Um botequinho ali. Mas aí se você pensar friamente, fala, pô, esse cara, você sai lá no domingo e você fala assim, cara, esse cara ganhou dinheiro hoje, hein? Mas você parou para pensar que segunda-feira não tem ninguém lá? Terça-feira não tem ninguém lá. Então esse cara, ele realmente ganhou um dinheiro grande no domingo. Mas talvez ele tenha ganho um pouquinho no sábado, bastante no domingo, mas na segunda até a sexta ele não tem recurso. Só que ele também não abre mão, porque é também uma forma de sobrevivência ali, né? E convivência, né? Tem um cara que eu conversei numa exposição que a gente fez agora, que ele fala, cara, hoje eu pago minhas contas com a Várzea. Ele escolhe o jogo, e aí é complicado, porque ele escolhe o jogo,
Não é garantido que vai ter público ou não. Cara, eu consigo cheguei a vender 250 espetos em um dia. Sei lá, que sejam R$10 um espeto em um dia. Trabalha sábado e domingo e é isso. Segunda a sexta ele não consegue trabalhar. Ele não tem onde ele vai trabalhar, mas garantiu ali a... No ABC Paulista tem um cidadão, você deve conhecer, que é um grande amigo, que é o Zé Galinha. Zé Galinha. Cara, eu vou te... Eu conheço um do Cidade de Deus, que é o Mané Galinha. Não? Não. Esse é o Zé Galinha. Lá, e ele anda em todos os campos do ABC. Então ele vai em jogos do São Caetano, do Santo André, do São Bernardo, dos times profissionais, mas ele também vai em todos da várzea. Sempre com amendoim. Sempre com amendoim. Cara, ele é famosíssimo, assim. Os jogadores conhecem ele, os presidentes. Ele chega, ele tem uma frase que ele fala sempre, que é o tempo inteiro ele anda na arquibancada e fala: tô indo embora, hein? Tô indo embora, hein? Tô indo embora. Cara, é um personagem. E outro dia, conversando com ele, cara, filha dele, família, estudou, casa, carro, tudo graças a esse trabalho de vender amendoim. E ele... A gente até brinca que tem vários Zé Galinhas espalhados. Tem vários. Porque ele sai de uma quadra de jogo do vôlei, aí ele vai para o campo de várzea que está tendo de manhã, aí à tarde ele vai num jogo do Santo André, à noite ele vai... Cara, é impressionante como ele se multiplica e é um retrato desse futebol varziano. Do cara que abre o barzinho ali, do cara que chega cedo para fazer o churrasco, do cara que oferece o serviço dele para lavar o uniforme, dos treinadores, né? Treinador é uma coisa que hoje em dia evoluiu. A várzea, ela criou uma economia local. E em cima disso, eu queria que você falasse também de um movimento que eu participei muito, e até hoje eu tenho um carinho muito grande, eu sei que você acabou se envolvendo também, que foi dos campos de futebol de várzea aqui da Zona Norte, ali atrás do Campo de Marte, do seu Otacílio Ribeiro, que é um lutador, né, por essa causa, que ali parece que nunca acaba. Agora deu uma expectativa aí de uma empresa ter assumido aí e prometido um investimento, mas ainda não está da operação que deveria. O que você pode falar do Otacílio, desse espaço aí, que é um espaço maravilhoso também, acho que são 7 ou 8 campos. São, né? 6 campos ali. Oficiais, né? Grandes. Ali é um oásis. Né? A gente está falando de uma região na Casa Verde que é uma região centralizada. São espaços que resistem ali, né? Quando a gente fala, só para várzea, né? É o rio alagado, né? É o terreno alagado pelo rio. Então, por isso que antigamente na beira do rio Tietê tinham vários campos, e ali beirando ali a marginal Tietê. Então é realmente um sobrevivente numa região extremamente valorizada ali da Brasleme, né, na Marambaia. Cara, ali é um dos símbolos de resistência que a gente tem na cidade de São Paulo. A gente tem 6 campos, na figura do Otacílio ele montou um complexo, né, que contempla 5. Né? Além desses 5, tem o Aliança, né, que é também de uma moça muito lutadora, que é a Soraya. E agora existe um projeto para um parque ali. Né? Ali é um reduto do futebol de várzea. E quando a gente fala de reduto, a gente fala do futebol, a gente fala da comunidade, a gente fala do samba que rola lá, Sim. muito famoso. E antes do samba, a gente tinha os bailes de nostalgia, que era organizado pelo Cruz. O Cruz virou uma marca Sim. quase cultural ali, né? Carnavalesca, do samba, né? O samba do Cruz, o time do Cruz. Então eles são ótimos promotores da cultura varziana ali na região. A gente tem uma sorte de ter esses representantes ali, né? Então, e aí no Campo da Aliança rola Cara, no Campo da Aliança, é curioso, joga um time lá, Luciano. Tem jogado um time lá, olha que louco isso. E não mudando de assunto. Até então, eu tinha o time de futebol de várzea mais antigo do Brasil em atividade, que era o Nacional do Bom Retiro, fundado em março de 1913. O time existe, a sede existe e está jogando. Eu descobri, num rolê aleatório, uma camiseta escrito União Lapa. Eu vi assim no teto. Aí eu lembrei, né, eu sou corintiano, lembrei que o União Lapa foi o primeiro jogo do Corinthians. Sim. E eu pesquisei, União Lapa, 2-1 para o União Lapa, quando o Corinthians ainda era varziano.
E é esse time. Eles refundaram, eu estou no processo, até essa gravação aqui, esse momento aqui, tentando entender como que é essa refundação. Porque se de fato for... eu já sei que é. Antigo. Eu já sei que é o mais antigo. E eles jogam nesse campo da Aliança. Olha. Né? Então, assim, quem tiver curiosidade de ver esses caras jogando, pô, União Lapa, time que jogou contra o Corinthians, existe até hoje jogando futebol de várzea. Isso pra mim é fascinante. Sensacional. Eu vou atrás dessa história aí e vou divulgar nas redes sociais, em breve. Você já saiu do estado de São Paulo, Brasil afora, para acompanhar alguma coisa de várzea? Fui no Rio de Janeiro, ver futebol, tanto campo em favela, como também no society, né, o futebol amador em society também. Conheci em Minas Gerais também, campo varziano, que é muito forte, provavelmente por conta do Rio. Então, a várzea, inclusive o termo várzea em Minas Gerais é muito utilizado. Conheci no Mato Grosso do Sul futebol de várzea, conheci em Tocantins futebol de várzea e conheci em Manaus futebol de várzea. Alguns lugares que eu fui para outras coisas, mas eu não consigo ir em lugar no mundo e não reparar um joguinho de futebol amador. Até na Espanha uma vez eu fui atrás, tá? Sei. Eu vi um jogo amador, eu fui lá, troquei uma ideia com os caras ali no Portunhol e era uma várzea, só que eles não sabiam. A essência é a mesma? É. A essência é. A essência é a mesma. Se todo mundo ali com o objetivo de se divertir, é um momento de ascensão social para cada um deles, é um momento de estrela e é um momento de concentração, né? E é um momento de democratização, e é um jogo, é uma disputa. É a mesma, cara. É a resenha, é a cerveja, é o futebol, churrasco. Não muda. Todos os lugares é tudo muito parecido. Com pouco ou um pouco mais de estrutura é tudo igual. Legal. E uma combinação, né? Cerveja, churrasco, Nossa. futebol, melhor impossível. Diego, queria agradecer a sua participação, Valeu. Sucesso. Deixe suas redes sociais aí para o pessoal conhecer um pouquinho mais do seu trabalho. Sei que você está voando também no jornalismo, muita coisa. Parabéns aí por ter se tornado esse grande profissional e porta sempre aberta para você. Valeu, Luciano. Bom, Diego Vinas 84, esse número é o número da sorte, não tem nada a ver com o meu nascimento. Vai lá no meu Instagram, Diego.Vinas TikTok. Estamos também no Arena Pro, com vários projetos aí para você que gosta de futebol. E vai lá no site Varzapédia para conhecer a história de vários times de São Paulo. E posso fazer convite para o museu também. Favor. Quem quiser acompanhar a exposição do Museu do Futebol até 27 de abril. Exposição Vozes da Várzea, que eu tive o prazer de ser curador da exposição junto com o Alberto. A gente conta um resumo da história do futebol de várzea na Grande São Paulo. Legal. Obrigado, Diego. Fica esse convite para você. Aliás, você de todo o Brasil que vem a São Paulo, por favor, gosta de esporte, vá até o Museu do Futebol. Você vai ter uma aula. Até final de abril ainda vai ser presenteado com essa bela exposição com o Diego à frente aí, tá certo? Muito obrigado pela sua audiência, obrigado sempre pelo seu carinho. A gente volta semana que vem com mais personagens, mais convidados e mais histórias. Valeu, galera. Valeu, Brasil.